Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Estamos hoje nesse vídeo urgente porque nós precisamos falar um pouquinho sobre uma carta completamente absurda, um verdadeiro panfleto político, ideológico, que está de mãos dadas com a teologia da libertação, uma teologia demoníaca, uma teologia diabólica, que distorce as passagens dos evangelhos, esvazia os milagres que Jesus fez, esvazia a presença real de Jesus na Eucaristia. Uma teologia já condenada pela igreja inúmeras vezes, que esvazia todos os sacramentos, esvazia o poder libertador, restaurador do sacramento da confissão, por exemplo, e tenta unir concepções vermelhas com o Evangelho, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que a ideologia vermelha prega o ateísmo. Eu poderia aqui citar vários valores anticristãos que os vermelhos promovem em todos os cantos do planeta. E eu poderia me delongar bastante com esses valores e mostrar o quanto a ideologia do dragão vermelho é uma ideologia anticristã. E, no entanto, 152 bispos brasileiros da CNBB, obviamente, escreveram uma carta onde declararam repúdio ao presidente do nosso país. Um presidente cristão, tem lá suas dificuldades em professar a sua fé, mas é um presidente cristão, um presidente conservador e que defende constantemente os valores judaico-cristãos. Não estou aqui fazendo política, mas como cristão eu tenho o dever de alertar a minha família, meus irmãos, sobre o perigo de abraçar os valores anticristãos de uma ideologia vermelha. A censura no nosso país é tão grande que eu não posso, neste vídeo, usar expressões comuns para mostrar a minha indignação com os valores promovidos por esta ideologia, que possui vários nomes. Progressismo, por exemplo, como ISMO, porque eu não posso dizer, social-democracia e, no caso em questão, dentro da Igreja Católica, teologia da libertação. Temos também denominações evangélicas, em denominações protestantes, outros movimentos que tentam conciliar uma ideologia vermelha que promove valores anticristãos, que promove o ateísmo, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo completamente contraditório. É uma loucura tentar fazer isso. Eu vou citar aqui apenas alguns valores que esta ideologia, que vou nomear de ideologia do dragão vermelho, para não ser censurado pela Suprema Corte, porque qualquer um que tente falar dos valores conservadores está sendo censurado pela Suprema Corte como discurso de ódio. Falar contra o progressismo, contra os valores do mundo que atacam os valores da família, os valores defendidos por Jesus Cristo, é discurso de ódio. Mas vamos lá. A ideologia do dragão vermelho defende a promiscuidade sexual, defende as relações antinaturais,
Essa ideologia persegue a família projetada por Deus, persegue o cristianismo, defende a liberação das drogas, defende a eliminação do feto no ventre materno. Eu não posso dizer aborto, porque é exatamente isso que eles defendem. E de uma forma bem simples, eles seguem o decálogo que é um conjunto de princípios anticristãos que atacam a democracia, que atacam a verdade, que atacam os valores cristãos. É bom observar que esta carta escrita ou aprovada, referendada por 152 bispos, ela representa uma minoria de bispos que ainda governam a igreja, juntamente com bispos eméritos que vivem o sonho esquerdopata de tentar conciliar a ideologia do dragão vermelho, novamente repito, com os valores ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma completa contradição. Vale dizer que cerca de 320 bispos integrantes da CNBB não assinaram a carta e centenas de milhares de padres também não apoiaram este absurdo. E é interessante dizer que na época em que tivemos um governo completamente vermelho no país, que defendeu pautas anticristãs e que promoveu uma corrupção enorme e que foi desvelada através, por exemplo, de forças-tarefas da justiça brasileira durante 16 anos ou mais, se contarmos a ideologia vermelha disfarçada de partidos representados por pássaros. Se só colocarmos, por exemplo, 16 anos, eu pergunto por que esses bispos não emitiram uma carta semelhante contra os valores anticristãos defendidos por aquele governo e atacando também a corrupção generalizada que aconteceu naquele tempo. Porque corrupção mata. Corrupção que tira dinheiro da saúde, por exemplo, mata. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas mal assistidas pelo sistema público federal naquele tempo e que por falta de leitos, por dificuldade de conseguir uma cirurgia importante, perderam suas vidas. Corrupção mata. E eu gostaria de saber por que esses bispos vermelhos não escreveram esta carta naquele momento de grande corrupção e de promoção absurda e sistemática, inclusive na educação, de valores anticristãos. E aqui eu vou repeti-los. Esse governo anterior promoveu a promiscuidade sexual, promoveu relações antinaturais, perseguiram a família projetada por Deus, perseguiram o cristianismo, promoveram a possibilidade da liberação das drogas, promoveram pautas relacionadas ao aborto, seguiram à risca o decálogo daquele líder da Rússia. Eu gostaria de saber por que isso não foi feito. E eu posso responder, porque esta carta é um panfleto, como já disse, um panfleto político e ideológico promovido pela teologia da libertação, onde 152 bispos atentam contra um governo conservador que está sendo atacado pela mídia tradicional, por políticos vermelhos, completamente escancarados ou disfarçados, exatamente porque este governo defende os valores conservadores. E dentro desses valores conservadores, nós temos os valores judaico-cristãos.
Muitos padres estão revoltados, como acabei de falar, mais de 320 bispos não assinaram a carta, o que significa que eles não concordam com o conteúdo da mesma, e centenas de milhares de padres também não o fizeram. Eu, por exemplo, conheço, graças a Deus, bispos e padres que estão defendendo, dentro de uma racionalidade, sem terem político de estimação, estão defendendo atitudes conservadoras e nobres deste governo federal a favor do povo brasileiro e de seu progresso, inclusive espiritual, se olharmos para as providências que este governo tem feito em relação à cultura e à educação, tentando, dentro do possível, tirar a promoção desses valores anticristãos contra a família, contra Deus e contra a pátria, da educação e da cultura em âmbito federal. Nós não elegemos um santo, mas alguém que dentro da nossa realidade brasileira pudesse defender os valores conservadores. É muito estranho uma mídia tradicional e políticos das mais diversas origens, todos eles têm algo em comum, que é promover os valores anticristãos, completamente contrários ao conservadorismo. É muito estranho que todo esse governo profundo queira diariamente atacar com mentiras o governo federal conservador. É muito estranho, porque exatamente estas pessoas que promovem o anticristianismo de uma forma bem simples, de uma forma bem sintética, também atacam com desinformação e mentiras, frases tiradas de contexto, matérias que não correspondem à verdade. Chega a ser algo escancarado quando resolvemos ler tais matérias. O esforço escancarado de contar mentiras para atacar esse governo. Sem me alongar demais, eu gostaria que vocês vissem este vídeo feito por um padre que demonstra exatamente a revolta dos cristãos em relação a esta miserável carta assinada por esses bispos alinhados a uma teologia diabólica e condenada pela Igreja Católica. Somos uma igreja militante. Estamos neste mundo buscando a pátria celeste. Aqui eu quero fazer memória a Dom Henrique Soares da Costa, um bispo que nos deixou há pouco tempo. Dom Henrique foi muito mais conhecido agora, depois de morto. Por quê? Porque Dom Henrique apenas foi bispo. Dom Henrique apenas agiu como bispo. Dom Henrique cuidou do seu povo como bispo. Dom Henrique mostrou de fato como um pastor deve cuidar do seu rebanho. Dom Henrique é um exemplo para vocês. 152 bispos. Vocês que assinaram uma carta descabida, uma carta desnecessária. É isso que vocês querem fazer? Dividir a igreja? Porque é isso que as redes sociais estão dizendo. A CNBB rachou. Vocês representam a CNBB. Haja vista que 152 bispos que assinaram essa carta, dentre eles, uma minoria são bispos que governam a igreja. Porque em sua maioria são eméritos, aqueles que já são aposentados, que não governam mais, que não têm voz, mas que gritam porque ainda tem o saudosismo esquerdopata nos seus corações. Senhores bispos, cuidem da igreja e não dividam a igreja. Unam o povo e não afastem as pessoas umas das outras. Vocês foram escolhidos para serem pastores, para levar o povo para a pátria celeste, para consagrar as pessoas, para, configurando a sua vida com a vida do Cristo, ensinarem os valores do Cristo ao povo. Vocês não foram escolhidos para bispos, como bispos, para dividir a igreja, para assinar documentos que prevalecem ideologias esquerdopatas que são contra a defesa da vida, aos valores da família. Por que os senhores continuam insistindo numa esquerda que durante muitas décadas nesse país saqueou os cofres públicos? Vocês sabem disso? Os senhores
eminências esqueceram já dos grandes acontecimentos em que o país foi marcado no mundo inteiro por esta corrupção instalada no Brasil, por esses partidos esquerdopatas. E os senhores continuam investindo nisso, insistem nisso. Aonde os senhores querem chegar? No afastamento dos fiéis da Igreja Católica? Na divisão do cristianismo? Por simplesmente apoiarem partidos políticos com ideologias esquerdopatas que destroem os valores que vocês mesmos são chamados a pregarem, a defenderem? É um paradoxo, é uma loucura, é uma doença mental. Parem para pensar. Será que vocês, como bispos, não têm medo das consequências desses atos? Arcebispos, cardeais assinaram uma carta dessa. Coisa horrorosa, dá nojo, dá vontade de vomitar o que vocês estão fazendo com o povo brasileiro. Agora que o país entrou nos trilhos, agora que o Brasil está caminhando, agora que nós estamos vendo uma luz no final do túnel, vocês querem ressuscitar a desgraça para esta nação? É isso que vocês querem para o povo, para os fiéis? Vocês estão destruindo vocês mesmos porque o povo não vai escutá-los. Vocês estão tirando a beleza do magistério da igreja com essas decisões, com essas escolhas, com esse apoiamento que não leva a lugar algum. Senhores bispos, retratem-se. Senhores bispos, desconsiderem tudo isso. A igreja é muito maior que vocês. Vocês vão morrer, vocês vão passar. A igreja vai permanecer. Já vivemos muitos períodos ruins em que bispos, cardeais, tomaram decisões que marcaram de uma forma ruim a igreja. E vocês querem continuar a fazer isso? Nós estamos precisando de homens como Dom Henrique Soares da Costa. Nós precisamos de homens como Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, o bispo de Guarulhos, que defendeu a igreja, que defendeu a vida ali naqueles anos de 2010. Eu sou testemunha porque eu estava lá. E que foi perseguido, foi caluniado. Um ano depois morreu. Mas um homem que honrou o episcopado, que defendeu a vida, a família, os valores. E que entre vocês mesmos, vocês os perseguiram. Por quê? Por ideologias esquerdopatas? Senhores bispos do Brasil, acordem. Vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão machucando o povo. Vocês estão trabalhando direto ou indiretamente para partidos que querem destruir o cristianismo. Vocês precisam receber um chacoalhão de Deus, porque vocês são representantes de Deus. E vocês estão fazendo um serviço contrário ao que deveriam fazer. Muitos padres estão indignados e não têm coragem de falar. Mas eu estou dando a minha cara. Eu estou aqui na Ilha de Maré. Se quiserem me perseguir, eu estou aqui na Ilha de Maré, na cidade de Salvador. Numa comunidade que vocês esqueceram, uma comunidade quilombola, uma comunidade excluída, marginalizada e perseguida. E vocês precisam honrar o nome que levam. Eminências, bispos da igreja. Foi-se o tempo em que falar de um bispo era algo maravilhoso. Hoje as pessoas denigram a imagem de um bispo por causa dessas decisões que vocês fazem. Honrem o episcopado. Amem, unam, não dividam. Juntem, não espalhem. Porque aí o que vai acontecer com a igreja? Culpa de vocês. Povo brasileiro, vamos orar pelos bispos. Vamos rezar pelos bispos. Vamos rezar pelo clero. Para que o Espírito Santo os ilumine e os faça cair em si e defender o Brasil. Não defender ideologias, mas discernir aquilo que está sendo feito e levando o país para os trilhos. Nós estamos observando o Brasil indo para os trilhos. Coisas boas acontecem. Mas porque este governo fechou a chave do cofre, não se pode mais roubar, querem destruir o governo. E os senhores vão compactuar com isso? Apoiando cartinhas desta maneira? Que Deus tenha misericórdia do nosso país e abençoe o chefe desta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é possível sacerdotes cristãos defenderem uma ideologia que ataca a vida humana, que extermina com a dignidade da pessoa humana, que promove a eliminação do feto no ventre materno? Eu vou apenas, para a gente terminar o vídeo, eu vou apenas me ater a um desses valores anticristãos que esta ideologia vermelha defende, para a gente entender o quanto esta carta é absurda. Por exemplo, vou citar aqui
a promoção à promiscuidade sexual que esta ideologia faz para justamente animalizar, bestializar, melhor dizendo, os nossos jovens e impedi-los de terem uma reflexão crítica sobre a verdade que é o próprio Senhor Jesus e poderem, com esta reflexão, aplicar esta verdade dentro do seu contexto social. Porque se eles pudessem fazer isso, porque se eles não fossem bestializados com a promoção da promiscuidade sexual, eles não seguiriam a ideologia vermelha, a ideologia do dragão vermelho. Está lá em Mateus 19, a partir do verso 12. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Jesus vai falar da castidade virginal. Toda pessoa deve se guardar e ter relações sexuais apenas após o casamento, abençoado por Deus, que de tão importante se tornou um sacramento, o sacramento do matrimônio. E defende, a igreja também, além de defender a castidade virginal, defende a castidade conjugal. O marido só pode ter relações sexuais com a sua esposa e vice-versa, tendo como objetivo a procriação e também a união do casal. Essas duas castidades, elas são imensamente combatidas com a promoção da promiscuidade sexual, que acaba incentivando a fornicação, as práticas antinaturais, que colidem diretamente com o sacramento do matrimônio e com o conceito de família projetado por Deus, e assim por diante. Está lá em Gálatas 5, verso 17 e seguintes: porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quererias. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, relação sexual antes do matrimônio, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Lá no versículo 24: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Temos muitas outras passagens que condenam a promiscuidade sexual, mas eu teria que fazer um vídeo muito mais longo. As Sagradas Escrituras atestam que a promiscuidade sexual é um pecado grave, abominável aos olhos do Senhor. Temos a tradição apostólica, e eu cito aqui também o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 239. Ele vai dizer assim: a castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Cita Eclesiástico 1, verso 22. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente.
e livre, isto é, movido e levado por uma convicção pessoal e não por uma força de um instinto interno, cego ou debaixo de mera coação externa. O homem consegue esta dignidade quando, liberto de todo o cativeiro das paixões, caminha para o seu fim pela escolha livre do bem e procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Está no artigo 2345. A castidade é uma virtude moral, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. Citando aqui também Gálatas 5, do 22 ao 25. No parágrafo 2348, todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. 2394. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo seu estado de vida próprio. Existe a castidade conjugal, existe a castidade virginal, antes do sacramento do matrimônio. Enfim, 2396. Entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a pornografia e as práticas HOMO sexuais. Então, de uma forma bem simples, Sagradas Escrituras, Magistério da Igreja e tradição apostólica abominam a promiscuidade sexual e todos esses valores anticristãos promovidos pela esquerda, pela ideologia do dragão vermelho. Não é possível que sacerdotes cristãos defendam esta ideologia nefasta que ataca os valores cristãos. É um verdadeiro paradoxo, é uma contradição, mas o próprio Senhor Jesus, sem fazer aqui juízo de valor, apenas citando a palavra de Deus para a nossa meditação, o próprio Senhor Jesus previu a manifestação de falsos profetas dentro da sua igreja. E aí ele diz em Mateus 7, a partir do verso 15: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Sacerdotes que defendem ideologias anticristãs e atacam governos que tentam promover valores conservadores precisam refletir melhor as suas posições dentro da história do cristianismo na humanidade. Não estou aqui para julgar ninguém, apenas mostrar a completa incoerência. Mas, graças a Deus, uma maioria esmagadora de cristãos, de padres, de bispos, continuam com a Igreja Católica, condenando a ideologia vermelha, que, como já dito, já foi completamente rejeitada formalmente por essa mesma igreja, e defendem os valores conservadores. O que vocês acharam da declaração do padre? O que vocês acham dessas passagens bíblicas e desses parágrafos do Catecismo da Igreja Católica? Esta ideologia vermelha pode ser conciliada com os valores do Evangelho? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.